Muito bom dia a todos novamente. Vamos dar início a esta sessão de lançamento do primeiro pacote formativo da Unidade de Consultoria da AIP, Consulting by AIP. Eu pergunto e espero algum retorno se me estou a fazer ouvir bem, por favor. Estou a fazer-me ouvir bem? Muito bem, muito bem. Então vamos dar início. Agradeço a vossa presença. A Unidade de Consultoria da AIP está hoje a lançar o seu primeiro pacote formativo, que é um pacote formativo, enfim, que tem algumas áreas essenciais. Vamos daqui a pouco ver uma pequena apresentação do mesmo, mas que ficará fundamentalmente ao cuidado dos dois formadores que a seguir a mim intervirão. Primeiro o Luís Oliveira e depois o Nuno Queiroz de Andrade. As áreas de formação que estão definidas para este primeiro pacote assentam fundamentalmente na necessidade de termos uma oferta formativa alinhada com as necessidades do mercado, alinhada com as necessidades das empresas e, fundamentalmente, de uma potencialidade de aplicação prática muito forte. E é isso que nós queremos aqui na AIP, soluções práticas para problemas concretos das empresas que possam melhorar a sua gestão e que possam, portanto, em função dessa melhoria de gestão, poder também potenciar os seus resultados. Muito rapidamente, dizia eu, temos então este primeiro pacote formativo da nossa unidade de consultoria que assenta fundamentalmente num tripé. Uma ação de boas práticas em teletrabalho, uma outra ação de liderança de pessoas e equipas à distância e uma terceira ação dedicada ao tema as empresas do teletrabalho em estado de emergência, Código do Trabalho e legislação Covid. Como podem constatar, são três áreas que estão perfeitamente interligadas, mas naturalmente a inscrição em cada uma delas é perfeitamente individualizada. Pode ser uma inscrição em pacote, como pode ser uma inscrição apenas a duas delas, ou naturalmente também apenas a uma destas três ações. As datas que temos previstas para estas primeiras edições, que estão aqui indicadas, e os respectivos preços também. Na identificação das ações tem também, enfim, o link para as inscrições. Eu devo dizer naturalmente que estas são as primeiras edições e nós estamos a lançar este pacote hoje, mas naturalmente duas notas complementares, quer os conteúdos de cada uma das ações, que daqui a pouco serão melhor explicitados pelo Nuno e pelo Luís, quer também as respectivas datas são naturalmente moldáveis às necessidades do mercado e, portanto, em função daquilo que seja o feedback que nos seja feito chegar por parte das empresas no que toca a alguns alinhamentos de conteúdo, quer naturalmente também a disponibilidade de datas, nós estamos mais do que interessados, nós estamos disponíveis e completamente abertos, como é evidente, e é a nossa obrigação e o nosso dever, para ajustar tudo isso em função das vossas necessidades. Os formadores, digamos, farão a sua auto-apresentação. Eu há pouco referia o Nuno Queiroz de Andrade e o Luís Oliveira, que verão isso, para aqueles que não os conhecem, são profissionais, permitam-me dizer, de excelência e de uma enorme qualidade naquilo que tem que ver com as respectivas áreas de intervenção. E é essa a linha que nós queremos marcar aqui na AIP, na Consulting by AIP, já desde o início, isto é, apostar não só na pertinência e na atualidade dos conteúdos, mas também naturalmente na qualidade dos formadores e por essa via também na capacidade que eles possam ter para fazer chegar, como eu dizia há pouco, às empresas em concreto, respostas concretas para problemas concretos. Os contactos para aquilo que muito bem entenderem, aqui estão, disponham de nós, jorge.gaspar.aip.pt, inês.ferreira.aip.pt, o e-mail geral da consultoria e também um telefone mais direto. Eu vou passar a palavra, porque de facto a minha intervenção é apenas de início. Eu vou passar a palavra para o Luís Oliveira, que fará o favor de apresentar o seu modo, que é o modo, digamos assim, com o conteúdo jurídico. O Luís é jurista e depois então o Nuno Queiroz Andrade. 10 minutos, Luís, por favor. Muito obrigado. Ok. Bom dia a todos.
Espero que me estejam a ouvir. Também agradecia que me dessem feedback sobre se me estão a ouvir ou não. Perfeitamente. Ok, muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Jorge, obrigado por este desafio. Queria agradecer-te a ti e à IP pelo convite para dar início a estas ações de formação, a este primeiro pacote. E começaria talvez por me apresentar. Não sou assim tão conhecido, agradeço as tuas palavras, Jorge, são muito simpáticas, mas queria começar por dizer uma coisa. Eu não sou, a minha principal atividade não é ser formador, nada contra quem faz formação, mas sobretudo o que eu disponibilizo para este novo projeto é no fundo o conhecimento de um percurso de profissional que, por coincidência, faz hoje 27 anos que entrei no Ministério do Trabalho e, portanto, é precisamente essa experiência que eu aqui vos trago. Sou jurista, tenho 51 anos, isso quer dizer que mais de metade da minha vida foi ocupada nestas matérias das relações laborais e das condições do trabalho. E pronto, a minha apresentação sobretudo é esta. Eu entrei no Ministério do Trabalho ainda no tempo do Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho. Fui delegado adjunto da Inspeção-Geral do Trabalho em Lisboa, fui delegado da Inspeção-Geral do Trabalho em Almada, depois já nos modernos tempos da Autoridade para as Condições do Trabalho, fui por 2 vezes diretor do Centro Local da Península de Setúbal, e agora há 6 anos que estou em Comissão de Serviço na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, sendo que a minha principal função neste momento é ser o Diretor de Serviço de Condições de Trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, além deste conhecimento do terreno, um conhecimento muito prático da realidade do mundo do trabalho, das dificuldades das empresas, da complexidade que é, muitas vezes, organizarmos por forma a cumprirmos aquilo que está no Código de Trabalho, que está na diversa legislação laboral, porque eu sei sempre que é complexo e é um desafio. O que eu tenho feito nos últimos tempos é procurar enriquecer esta atividade que eu tenho com esse conhecimento. O que é que eu faço? A Direção de Serviços e Condições de Trabalho é, no fundo, o Departamento do Ministério do Trabalho responsável por todos os dossiês legislativos. Quer isto dizer que os estudos preparatórios da legislação nestes domínios, leia-se relações laborais, condições de trabalho, incluindo a segurança e saúde no trabalho, passam pelo departamento que eu tenho a felicidade de dirigir neste momento, incluindo a transposição das diretivas europeias, tanto o apoio à negociação como depois a transposição para o ordenamento jurídico interno, como em sede do OIT, que é muitas vezes um mundo esquecido, mas é um mundo muito importante e muito, muito rico. Eu também acompanho as conferências internacionais do trabalho desde 2013 e, portanto, seja a negociação dos instrumentos internacionais do trabalho, as normas, as recomendações, as convenções do OIT, e depois a adequação da legislação nacional a essas obrigações e a esses conteúdos também passa pelo meu departamento. E, portanto, enfim, quando conversei com o Jorge e me deparei, fui desafiado por este projeto, de facto saltaram à vista um conjunto de questões muito práticas, muito atuais, e não só são atuais agora, como penso nos próximos anos, a questão do teletrabalho está aí para ficar, e o recurso massivo a estas práticas em Portugal e pelo menos no resto da Europa, se não pelo mundo inteiro, justificará uma atenção cada vez mais intensa a este problema, levou-me a fazer uma reflexão sobre aquilo, com a IP, obviamente, sobre aquilo que seria importante neste quadro, de uma forma pragmática, muito curta, indo ao ponto. Que é, no fundo, isto. Nós hoje olhamos, pronto, enfim, as condições são conhecidas de todos, o recurso ao teletrabalho também percebemos bem a razão, temos que encontrar um equilíbrio que seja o mais virtuoso possível entre a prevenção do contágio e a fuga à pandemia, pronto, enfim, também nos locais de trabalho, embora isso seja um assunto que é externo à empresa, mas é nos locais de trabalho também essa possibilidade de contágio e, ao mesmo tempo, enquanto salvaguardamos estes cuidados, manter a economia a funcionar, manter as empresas a funcionar e fazê-lo de uma maneira que seja o mais eficiente, o melhor, o mais eficaz e também dentro daquilo que é o quadro legal de emergência. Como sabem, provavelmente muito melhor do que eu, o último ano foi um bombardeamento incessante de diplomas que decretam o estado de emergência, que o regulamentam, e então nesta área do trabalho, e já nem me falo tanto nos apoios, mas relativamente ao teletrabalho, tivemos um conjunto de medidas, pronto, que foram sendo adaptadas, foram sendo melhoradas,
foram evoluindo ao longo deste ano e hoje deparamos com um quadro que é ligeiramente diferente daquele que tivemos no início, mas este quadro do teletrabalho, que é obrigatório, que tem esta razão de ser, é um esquema que também foge àquilo que está previsto no Código de Trabalho, desde 2007 pelo menos. Portanto, a ideia aqui era um bocadinho tentar fazer uma reflexão à luz destes dois conjuntos de regras e dispositivos jurídicos e tentar perceber como é que nos conseguíamos, como é que, perante desafios como o local de trabalho mudou, o tempo de trabalho estendeu-se. As questões da prevenção dos riscos profissionais serão necessariamente outras. As questões do controlo das tarefas, da distribuição, do direito a desligar, há um conjunto de novos desafios que as empresas têm de encontrar uma forma mais eficiente, a meu ver, de conseguir adaptar-se a estas novas realidades e lidar com estes desafios. Porque não são só desafios de organização em tempos normais, são também desafios que trazem acoplado um conjunto de garantias para os trabalhadores e um conjunto de iniciativas de inspeção e de fiscalização nos locais de trabalho que levarão com certeza a que as empresas possam ser convocadas a dar respostas. E a ideia aqui era um bocadinho como em 4 horas, numa manhã, partir de um cenário jurídico e de uma realidade que é conhecida de todos e fazermos uma reflexão sobre estas principais questões, problemas e dizer quais são as soluções. E é, pronto, essa perspectiva que eu posso aqui trazer a este pequeno curso. Há um ponto que eu gostaria de destacar, que poderá ser menos óbvio, que tem que ver com a segurança e saúde no trabalho. Como vos disse há pouco, há um regime jurídico que se calhar passou despercebido, eu gostaria de falar nele e de fazer essa reflexão nessas 4 horas, porque as medidas de emergência não se focaram muito na prevenção dos riscos profissionais e da saúde dos trabalhadores, talvez por ser uma realidade que vem de fora, para dentro das empresas, mas ainda assim nós temos um regime jurídico de proteção dos trabalhadores relativamente à exposição a agentes biológicos. A União Europeia, o ano passado, alterou uma diretiva e essa diretiva tinha que ser transposta até ao final, até 21 de novembro de 2020 e que classificou como agente biológico reconhecidamente infeccioso para o ser humano o SARS-CoV-2. E, portanto, essa diretiva foi transposta para o ordenamento jurídico nacional através de um decreto-lei que é o 102A. Esse diploma e esse regime jurídico tradicionalmente ele está talhado para as empresas que lidam com estes agentes, o que não será o normal nas empresas e, portanto, não será naquelas que nós provavelmente iremos fazer, porque essas que têm laboratórios ou em certos setores de atividades mais postos têm medidas de confinamento e de prevenção já implementadas, mas como adaptar a essas regras passaram a ser obrigatórias e vão ser fiscalizadas a realidades, que é aquelas realidades do dia a dia para quem não tiver trabalhadores em teletrabalho bem entendido. Jorge, era o que tinha sobretudo para dizer, acho que cumpri os meus 10 minutos rigorosamente e devolvia-te a palavra a ti. Muito obrigado. Muito obrigado a nós, Luís, estarás depois seguramente disponível para eventuais questões que queiram ser colocadas. Afinal, passa a palavra ao Nuno, por favor. Nuno, bem-vindo, obrigado. Não tenho o microfone desligado, penso eu. Agora já tenho o microfone ligado. Tinha que me dar autorização. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Queiroz Andrade. Alguns pontos de contacto com a apresentação do Luís que eu não conhecia, estou a conhecer agora. Eu sou formador a tempo inteiro. Trabalho na formação a tempo inteiro há 27 anos, faz este ano, 2021, precisamente uma coincidência do destino que nos juntou aqui nesta sala virtual. As minhas áreas de intervenção são habitualmente a liderança e a motivação das pessoas, das equipas e das empresas. E de há um ano para cá, desde que surgiu a pandemia e o teletrabalho de forma mais ou menos obrigada para todas as pessoas, o que eu tenho feito, o meu trabalho tem sido apoiar as pessoas que estão em teletrabalho e apoiar as pessoas que gerem as empresas a gerir toda esta situação, que é completamente nova para todos nós e que nos coloca desafios que nós nunca enfrentámos na vida. Uns mais exigentes, outros mais difíceis do que outros. Para as pessoas que estão em teletrabalho, há um conjunto de coisas novas que elas tiveram que gerir em março, porque foi toda a gente obrigada a confinar
subitamente, toda a gente teve que se adaptar rapidamente. Agora, o problema é outro. Os problemas que começam a existir é um desgaste e um cansaço muito grande. Voltamos todos a estar confinados, ou pelo menos a maior parte das pessoas que estão em teletrabalho, e queremos ter outra vida e não podemos porque as circunstâncias da pandemia não nos deixam. Portanto, como é que, apesar de tudo, nós vamos continuar focados? As empresas estão a continuar a trabalhar, e ainda bem, nós temos que dar o nosso contributo, e como é que gerimos este equilíbrio entre o estarmos em casa, num espaço de trabalho que pode não ser o ideal e que nós estamos a tentar adaptar da melhor forma possível, como é que gerimos a relação com a família, que provavelmente alguns deles também estão confinados como nós, dentro do mesmo espaço, portanto, como é que vamos equilibrar tudo isto e continuar a ser pessoas produtivas e felizes? E este é um dos temas a trabalhar também numa das manhãs de uma formação a que nós resolvemos chamar Boas Práticas em Teletrabalho. E as boas práticas dizem respeito a todas estas dimensões que eu estava aqui a descrever. O espaço de trabalho, a organização, os planos de trabalho, as tarefas, os conflitos que podem existir entre o horário de trabalho e as rotinas familiares, como nos relacionarmos com os colegas e com as chefias através destas ferramentas online, como é que o cansaço tecnológico pode afetar a concentração e a produtividade? Enfim, é um conjunto de questões de que nós vamos falar nesta formação, que vai ter 2 edições, 2 manhãs, para 2 grupos diferentes. Depois a outra formação que está prevista é para as pessoas que têm a função de liderar as pessoas que estão em teletrabalho. Portanto, destinada esta formação a pessoas que têm a função de coordenar equipas, de gerir grupos de trabalho, equipas de projeto e que também estão elas agora a utilizar estas ferramentas de colaboração à distância. Colocam-se aqui novos desafios. Para vos dar um exemplo muito simples, esta manhã, desde as 9 horas até há pouco, ao meio-dia e 30, eu estive num cliente, também a trabalhar através aqui da ferramenta do Zoom, a prepararmos as avaliações de desempenho que estão a ser feitas, nesta altura do início do ano, sobre o que foi o ano passado e sobre os compromissos novos para este ano. E como é que isto se faz? Através desta ferramenta digital. É algo completamente inédito para a esmagadora maioria das pessoas. Colocam-se aqui alguns desafios, algumas dificuldades que estamos todos a tentar ultrapassar da melhor forma. Depois, também para os responsáveis das empresas, a tecnologia põe novos desafios sobre a nossa presença junto às pessoas, o acompanhamento do trabalho que nós fazemos, as agendas, a produtividade, a comunicação com as pessoas. As pessoas estão preocupadas naturalmente sobre o futuro, os responsáveis das empresas também começam a pensar como é que vão gerir os negócios e os projetos de trabalho daqui para a frente, como se reunir online, como estabelecer objetivos de desempenho, são tudo questões a que as pessoas neste momento, questões novas, procuram resposta e que nós vamos trabalhar também nesta formação que tem o nome Liderar Pessoas e Equipas à Distância. Cumprindo também o tempo e tal como o Luís Oliveira, também estou disponível para responder às perguntas que entenderem necessário. Nuno, muito obrigado. Foram excelentes, enfim, apresentações sintéticas de vós próprios, mas essencialmente também dos vossos conteúdos formativos. Pergunto aos presentes se têm alguma questão que desejem colocar, ou a mim próprio, eventualmente, mas principalmente ao Nuno ou ao Luís. Não havendo questões, enfim, vamos cumprir o nosso calendário, enfim, até arrancar daqui 4 minutos antes. Vamos ter mais sessões destas em função e à medida que fomos avançando com os nossos pacotes formativos. Achamos importante esta interação com os formadores, na justa medida em que ele é determinante, enfim, naquilo que o virtual permite para uma aproximação pessoal, para uma interação pessoal com aqueles que de facto vão partilhar sala virtual de formação com os nossos formandos, com as empresas e com os trabalhadores, e naturalmente estamos sempre disponíveis enquanto AIP para as vossas necessidades. Um resto de bom dia e um bom trabalho para todos. Nuno, Luís, muito obrigado. Um abraço. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado, disponham, obrigado. Foi um gosto, Nuno, obrigado.